Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, hoje eu resolvi fazer mais um vídeo da nossa série sobre cultivo de Catasetums. Então, se a gente relembrar, no passado nós já falamos antes do inverno que a gente teria que fazer a diminuição de regas. Depois eu mostrei durante o inverno eles sem as regas já guardados na caixa, certo? Depois eu fui mostrando como eles ficaram depois de todo o período de estresse hídrico, né? As características, os que não ficam muito bonitos, o que acontece, obviamente respeitando as regras aqui da minha região. E o que eu quero mostrar para vocês hoje? Já, apesar da primavera ter acabado de começar, o tempo já esquentou há alguns dias, ok? Então, na sexta-feira passada, eu vim mexer aqui na caixa de Catasetums. E olha que interessante, vou mostrar para vocês. Tudo o que eu já achei dentro da caixa de Catasetums. Vou mostrar alguns exemplos, tá? Eu não sei se vocês lembram que tinha mais um andar aqui, né? Ó, tinha mais um andar de caixa lá em cima, tá? Já tem um a menos, por quê? Porque eu já tirei várias plantas que já, quando eu fui mexer na caixa, já estavam com brotação. Então, ó, essa daqui é uma delas. Olha que interessante. Tá vendo? Eu tava lá dentro da caixa e já começou a brotação. Olha essa. Que bonitinha. Enraizamento já. Mais uma planta que estava dentro da caixa. Essa daqui eu achei que ela tá muito bonita, por isso que eu queria mostrar para vocês. Você olha assim de cima, a princípio não tem nenhuma brotação, né? E aí você olha aqui embaixo, ó. Uma, duas, três. Tem três só? Quatro, porque tem uma aqui no meio, ó. Então, uma, duas, três, quatro brotações. Ai, que bonitinho. Bem legal, né? E a última plantinha também no toquinho, já com brotação. Então, o que aconteceu? Na semana passada, quando eu fui mexer na caixa, eu já encontrei essas plantas todas com brotos, elas já saíram daqui, já foram para a tela para voltar à sequência normal de cultivo. O que é essa sequência normal de cultivo? Já se iniciar as regas, por quê? Se a gente agora não der água o suficiente para essa planta, esse bulbo ele não vai crescer e não vai se desenvolver. Porque o que você sabe, como que você sabe que uma planta ficou saudável, que está tudo certo, que nem no meu caso, que as pragas foram extintas, que não tem mais problema? Que o bulbo novo vai crescer e vai ter que ser maior do que o bulbo anterior, para que ele tenha a força de gerar uma floração, tá? Mas, por que eu vim mostrar essas plantas aqui em especial? Hoje cedo, antes de eu começar os vídeos, eu vim dar uma olhada aqui na caixa de novo. E olha que interessante. Então, quer dizer, tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu tinha mexido aqui. Ó. Pode ver que essa planta aqui tá sequinha, porque ela tá na caixa. Brotação. Olha que legal. Aqui. Brotação. E eu vi mais uma outra. Deixa eu ver. Aqui. Brotação. Não é muito legal? Então, assim, por que eu tô mostrando isso para vocês? Para quem tem dúvidas de que realmente funciona, que a gente pode trabalhar dessa forma, deixar os Catasetums passar por esse estresse hídrico, que depois eles se restituem, se restabelecem e começa a nova brotação, tá aqui a prova para vocês, certo? Então é isso que acontece com os Catasetums depois que eles passam por esse período de estresse hídrico, ok? As brotações retomam, enraizamento, e a gente pode seguir com o cultivo normal deles durante o ano, tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vou deixar aqui, só colocar umas plantas aqui separadas, para ter espaço para mostrar o que eu vou fazer agora. Eu tenho Catasetums tanto nos toquinhos, que são esses que vieram para cá, ok? Como eu tenho alguns Catasetums que ficam em cachepôs, que também passam pelo mesmo estresse hídrico. Então esse aqui é um deles, tá vendo?
Então, ele passou pelo estresse hídrico, ele estava lá pendurado, mas a brotação dele já iniciou. E mais um aqui. Ó, passou pelo estresse hídrico, passou pelas pragas, tá vendo? O tratamento que eu fiz, eu consegui restabelecer a planta e já tem brotação, tá? Por que que eu trouxe essas plantas aqui? Esse é um momento ideal, quando as brotações novas surgem, de você fazer os seus replantios, tá? No caso dos meus catacétums dos toquinhos, tá bom, eu não tenho muito o que ficar mexendo aqui, ok? Primeiro que as plantas ficaram pequenas, estão se restabelecendo, eu vou deixar do jeito que tá. Se eu encontrasse alguma aqui que o plantio não tivesse adequado no toquinho, é óbvio que eu iria refazer, ok? Mas essas do cachepô eu quero fazer o replantio, porque eu acho importante eu fazer isso. Lembra que eu falei para vocês quando eu fiz a série dos ácaros, que o pessoal que é mais especialista me falou que os ácaros eles podem viver cerca de 1 ano no chão do seu orquidário, que eles têm uma resistência muito grande, por isso que uma única aplicação de defensivo não resolve, tá? Então, porque uma das justificativas, eu até acho que esse substrato aqui não tá velho, ok? Mas eu vou trocar. Pode ter ácaro adormecido aqui, pode ter muita raiz velha, isso aqui impedir o bom desenvolvimento da planta agora nessa nova fase. Então essa é uma das plantas que eu vou fazer o replantio. E aí por que que eu tô fazendo isso? Porque eu resolvi mostrar para vocês o que que eu vou fazer. Esse ano em especial eu vou fazer um teste diferente. Que teste é esse? Trouxe essa baciona, tá? Eu peguei com o pessoal do Mundo NPK, com o Renato, 2 tipos de substratos, vou mostrar agora. Um deles é esse aqui, que é casca de pinos, já com um pouco de esfagno, bem pouquinho, mas tem. Uma casca de pinos mais miúda, não sei se vocês estão vendo. Não tão grande como aquelas que a gente pega, às vezes, da marca Forte, tá? E essa daqui é a casca de arroz carbonizada, tá vendo? O que que acontece? Existe vamos falar assim, não é um estudo, mas uma teoria de que, como a casca de arroz está queimada, né, carbonizada, a princípio ela também ela é um repelente de insetos, principalmente de lesmas e caramujos, entendeu? Então, além dela segurar um pouquinho mais de umidade, ela tem essa característica, por causa da carbonização, de ajudar, né, contribuir para repelir os caramujos e as lesmas. Então, o que que eu vou fazer esse ano em especial? E por que que eu peguei esses substratos, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou começar com esse substrato aqui, que é o de casca de pinos, tratada, né, gente? Não esquece isso. Por isso que eu falo, ó, que a gente tem que comprar produtos em quem entende do que tá fazendo, pra gente não fazer bobagem. Então, eu vou jogar todo esse pacote aqui de casca de pinos, carvão, esfagno. Nota que é um pinus bem fininho. Excelente para você fazer plantio de catacétum. É muito legal isso aqui. E eu vou misturar com a casca de arroz carbonizado, tá? Esses 2 pacotes têm o mesmo tamanho. Obviamente que por causa da diferença de densidade de cada material, um pode ter mais quantidade que o outro. Então eu vou jogar aqui primeiro. Vou jogar meio saco da casca de arroz e vamos ver o que que acontece. Ó, tá vendo? Eu joguei meio saco e vou misturar com essa casca de pinos. A casca de arroz, ela é muito mais leve que a casca de pinos, por isso que eu joguei metade primeiro, para ver como é que ia ficar essa mistura, entendeu? Ó. Eu, sinceramente, achei que ficou pouco. Eu vou colocar mais um pouco de casca de arroz. Deixei cerca de 1/3 do pacote, tá? Vamos ver o que acontece agora com essa mistura. Então, eu tinha feito 1 para meio. Agora, eu fiz 1 para 1/3. Para 2/3. Olha como a gente já enxerga muito mais a casca de arroz aqui, tá vendo?
que legal. Então, esse é um teste que eu vou fazer esse ano, eu vou fazer essa mudança de substrato. Por quê? Eu costumava plantar só na casca de pinos, os catacétons, tá? Para que eles tivessem a vegetação deles do ano. Esse ano, como eu quero ver, a princípio a gente vai ter uma primavera muito quente. Então, acho que é importante a gente poder proporcionar para a planta que está em recuperação um pouco mais de umidade, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar esse catacéton desse cachepô aqui, tá? Então, agora eu vou aqui vou abaixar um pouquinho, porque eu vou jogar esse substrato, já que eu tenho a suspeita de que ele pode ter algum tipo de praga vivendo aqui e que ele já esteja velho, eu vou descartar ele totalmente, ok? Então, vou jogar isso aqui fora agora. Olha, tá vendo que esse catacéton tá praticamente como se ele foi tirado de um vaso? Ó, isso aqui não é legal, porque a gente tem que incentivar a nova brotação dele. Então, o que eu vou fazer aqui antes de fazer esse plantio? Vou pegar esse pote e deixar aqui em cima para que vocês consigam ver, tá? Eu vou retirar todo esse excesso de material. Aqui tem xaxim. Ó. Tá vendo que eu não tô misturando com o substrato novo que eu vou utilizar, tá? Obviamente retirando com cuidado pra gente não machucar a planta. Sequinho que tá. Porque é uma planta que tava ali na turminha do estresse ainda. Mas como ele tá com bastante xaxim, tá até fácil de tirar. Ok? Vamos lá, cuidado, porque vocês estão vendo que essa planta aqui já tem um broto. Retirar com bastante cuidado. Bastante cuidado. Ó. Legal, né? Essas raízes estão velhas e mortas, tá vendo? Como é que a gente sabe que a raiz do catacétum tá morta? Ela fica tipo uma esponjinha, sabe? Assim, ó. Tá velhinha, tadinha, desidratada. O que eu vou fazer? Eu vou retirar esse excesso de raízes para que eu dê espaço para a planta, para que ela possa gerar as raízes novas. Você vê que o broto veio, mas raiz nova nessa planta ainda não teve, tá? Então isso aqui eu vou descartar, ok? E o que a gente tem que fazer para poder cortar raízes de qualquer planta? A gente tem que usar uma ferramenta esterilizada. Se você puder usar a boca do seu fogão, você usa uma velinha acesa para você esterilizar, você pode fazer a mesma coisa. Eu tenho esse, como é que fala? Maçarico, que para mim facilita bastante. Isso aqui dura bastante, esse gás aqui, nossa, sei lá, acho que mais de um ano que eu tô com esse refil aqui. Então, esterilizei a tesoura, ok? Aqui nesse pote tem água limpa. Eu vou, escutou o barulho? Esfriar a tesoura, porque afinal de contas eu não quero judiar da planta. Então, ela tá esterilizada e limpa. E agora, eu vou cortar o excesso de raízes, tá? Então, com cuidado, não esquece que tem um brotinho aqui, que a gente não pode... Quando eu falo assim que eu faço o replantio das orquídeas todas que eu compro, você vê, dá pra você fazer tranquilamente, é só você não dar um sacode na planta, né? Porque você vai pegar e vai jogar ela para um lado, jogar do outro, balançar, socar daqui pra lá, não tem necessidade. Então, você com cuidado, pode sim mexer numa planta, ela vai sentir um pouquinho? Vai, mas ela não vai se sentir totalmente agredida, porque eu fiz isso daqui com ela, ok? Olha que interessante. Se vocês voltarem o vídeo agora, vocês vão ver como é que tava essa plantinha e como ela ficou agora depois que eu mexi. Então isso daqui vai ser descartado, eu não vou utilizar mais isso. Vou pegar... Esse catacéton, ele tava maior quando ele foi plantado naquele cachepô, entendeu?
E, obviamente, como ele sofreu com todas essas doenças, tá vendo? Ele deu uma definhada. Não tem por que eu colocar uma planta desse tamanho, ó, nesse cachepô, tá vendo? É muito grande, não precisa disso. Vasinho cerâmico. Vasinho cerâmico. Esse aqui acho que até dá, tá vendo? Já que esse bulbo vai crescer bastante, mas ainda assim tá um bom vaso. Miúdo, vamos ver o que acontece aqui. Esse, ó, esse aqui, olha quanto espaço vai sobrar. Tá bom para esse ano de crescimento da planta, tá vendo? Então, veja bem, eu tô tirando essa planta desse cachepô enorme para ela, não era, mas ficou, e ela vai vir aqui, ó, para esse vasinho, bem drenadinho, com tudo arrumado. O ideal quando a gente vai fazer plantio em vaso, que a gente coloque material drenável embaixo, pode ser pedra, pode ser caco de telha, tá? Não tem problema, o que você tiver. Eu tenho esses pedaços grandes aqui, ó, de carvão. Como esse vaso é pequeno, é isso que eu vou usar aqui embaixo de drenagem. Ó, cada fase eu vou ir mostrando para vocês. Eu coloquei carvão para drenagem. Vou pegar essa nossa mistura bonita aqui, nova de substrato. Já vou jogar um pouco aqui embaixo, ok? E agora eu vou fazer o plantio dessa mudinha de catacetum. Vamos ver se eu consigo dar uma visão melhor para vocês. Eu acho que não. Não vou conseguir, deixa eu ver aqui. Vamos virar. Aí, acho que eu consegui. Certo? Então, eu já coloquei um pouco da mistura aqui. E agora, já que o broto tá aqui na frente, tá vendo? Eu vou deixar todo esse espaço aqui, ó, pra ele, cerca de 2 dedos. E vou completar esse vaso com essa mistura nova que eu fiz aqui de substrato. Não precisa machucar a planta, não precisa apertar com muita força, tá? Porque a plantinha vai sentir se a gente, por exemplo, apertar demais raiz, dar uma machucada, quer dizer, a gente já fez um corte ali, ok? Já tirou ela da onde ela estava plantada e eu tô dando aqui um novo vasinho para ela, ó. Com o dedinho a gente vai pressionando, firmando a plantinha aqui, completa. Esse é um teste muito interessante que eu tô a fim de fazer esse ano, porque com isso eu quero ver se eu gero uma umidade legal para os catacetum, sem ser excessiva, mas uma boa umidade. O plantio tá feito. Eu, sinceramente, para ficar mais tranquila, eu colocaria um palitinho aqui para ajudar a firmar essa planta, tá? Sei lá, pode ventar, pode acontecer alguma coisa. Eu acho que cuidado nunca é demais, não tem por que não fazer. Então, eu vou colocar sim um palitinho aqui para ajudar a dar uma firmeza para essa planta, ok? Eu acho que isso aqui vai ser legal para ela se sentir fixa e firme aqui. Nada muito extraordinário. Vou pegar meu alicate. Também não precisa deixar todo esse pedaço de pauzinho aqui, que você pode, de repente, furar um olho quando você vir mexer com essa planta. Tirei o excesso desse pauzinho, tá? Desse tutor. Prendi a planta aqui. Vou fazer uma rega aqui agora. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu já tô aqui na pia. Ai, não vai mostrar. Não vou conseguir. Mas eu vou fazer uma rega boa. Estão ouvindo o barulho da torneira? Aqui, ó. Fiz uma rega boa, ó. A aguinha caindo. Ok? E para terminar esse plantio, o que eu vou fazer? Vou fazer a adubação. Que no caso, todo mundo sabe que o que eu uso é Remitsu. A medida do Remitsu é uma colher de sopa para um vaso grande. Esse vaso não é grande, ok?
Então a gente pode reduzir, ó. Tá vendo? Meia colherzinha de sopa, que eu vou colocar aqui no canto do vaso. Como o Himitsu ele é um pozinho, o que que eu costumo fazer? Assim que eu coloco o Himitsu num vaso, eu faço isso aqui, ó. Eu jogo um pouquinho de água aqui por cima, só para ele firmar. Estão vendo? Porque o Himitsu, agora o que acontece? Ele vai endurecer aqui e vai começar a ação dele. O que que tá faltando nessa planta? A etiqueta de identificação dela, que tava na haste, que tava segurando ela no cachepô, tá aqui, bonitinho. Coloquei a etiqueta de identificação para eu saber o que que é. E já tá feito o plantio de um dos Catasetums desse ano. Essa planta aqui agora vai seguir essa temporada. Eu acho que vai ser bem legal, que ela vai gostar. E fica essa dica de teste para vocês. Então, essa mistura de pinos com casca de carvão carbonizado é a primeira vez que eu estou utilizando, apesar de eu já ter ouvido relatos de muita gente de que dá certo, de que é muito boa. O Francisco Deusando está usando, o Colibri só usa casca de arroz carbonizada com esfagno no plantio deles, entendeu? Então eu vou utilizar isso aqui que é para gerar uma umidade melhor, não para a planta ficar melada, certo? Não é esse o objetivo, mas independente disso, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que esse seria o momento, se você tem Catasetums que partiram das suas brotações agora, depois de todo o estresse hídrico do inverno, é a hora de você fazer um plantio para que a planta siga bem feliz agora nessa temporada, cresça e floresça, se Deus quiser, também nesse mesmo ano, independente de todos os problemas que eu passei aqui com as pragas, ok? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que foi essa dica de replantio, o que fazer com os Catasetums quando eles entram em brotação novamente, para que eles possam vegetar e passar por essa temporada esse ano e florescer e viver muito bem, tá bom? Então qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, manda sugestão, suas críticas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem o símbolo aqui para você poder se inscrever. Dá o like, compartilha, porque assim um monte de gente pode aprender essas dicas que eu passei aqui hoje, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!